E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais uma Acorda Brasil. Gostaria de falar rapidamente com vocês sobre a questão do monopólio estatal na entrega de correspondências em território brasileiro. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, conforme determina a Constituição Federal do Brasil de 1988, detém um monopólio, melhor dizendo, sobre a entrega de correspondências em todo o território nacional. E isso tem trazido uma série de problemas, de atritos, inclusive com ações na justiça. Como, por exemplo, as pessoas que querem tirar o visto americano para ir aos Estados Unidos, brasileiros que moram no Brasil precisam tirar o visto americano para ir aos Estados Unidos. Essas pessoas, é de praxe e vinha sendo assim, inclusive é assim em vários outros consulados americanos ao redor do mundo. Aqui no Canadá, por exemplo, também é assim. Consulados americanos utilizam os serviços da empresa DHL a nível mundial. Isso também, como eu falei, era uma realidade no Brasil. Só que, conforme a Constituição Federal determina, as correspondências em território brasileiro têm necessariamente que serem entregues pelo departamento, aliás, pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E aí, o que aconteceu? Os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos do Brasil, eles não podem entrar com uma ação na justiça brasileira contra o consulado americano. E aí o que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos fez? Eles entraram na justiça contra a DHL, dizendo o seguinte: olha, vocês, DHL, vocês não podem ir no consulado americano para pegar os passaportes que estão lá disponíveis para serem entregues aos seus proprietários, aos seus donos no Brasil, porque esse trabalho é nosso, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E isso é um absurdo, porque isso fere algo que é fundamental, que é a livre concorrência, apesar de estar na Constituição Federal, mas é um equívoco grande que foi feito pelos deputados constituintes que passaram, se não me engano, 2 anos, por favor me corrijam nos comentários se eu estiver enganado, mas eu acho que foi 2 anos que eles passaram debatendo essas leis. Depois de 2 anos eles saíram com essa pérola desse livro, dessa Constituição, que foi homologado, como eu falei, em 1988, portanto quase 20 anos, 24 anos de existência, completou agora em outubro. E pasmem, senhores, essa Constituição já tem mais de quase 300, sei lá quantas, aliás, já chegou na emenda constitucional número 300, a PEC 300, que é a proposta de emenda à Constituição número 300, que está em tramitação no Congresso Nacional, que é exatamente aquela que trata da questão dos salários dos policiais. Se eles querem equiparar os salários de todos os policiais a nível Brasil com os policiais do Distrito Federal, que são os policiais mais bem remunerados do país. E aí então essa PEC, essa proposta de emenda é de número 300. Então veja bem, uma Constituição que foi homologada em 1988 já tem, em 2012, 300 emendas. É uma verdadeira colcha de retalhos. Por aí você tira, por aí você consegue deduzir que é um péssimo trabalho, que é uma péssima obra de junção de leis, de fazer as leis, de definir as leis. Você quer um exemplo? A Constituição Federal do Canadá, ela foi feita em 1867. De 1867 para 2012, deixa eu ver aqui se eu estou enganado, 2012 menos 1867, a Constituição do Canadá tem 145 anos de existência. Você sabe quantas emendas nós temos na Constituição do Canadá? Uma, em 145 anos. Houve uma emenda em 1982, porque até então, o que acontecia era o seguinte: as leis do Canadá elas eram votadas no parlamento canadense, aqui no Canadá, na capital do Canadá, em Ottawa, e essas leis, quando eram aprovadas pelo parlamento, elas eram remetidas ao parlamento britânico, parlamento inglês. E aí o parlamento em Londres iria votar de novo essas leis, iria fazer modificações nessas leis, fazer emendas, e aí depois era que ia para a sanção da rainha, e aí que estava valendo no Canadá. Em 1982, então, foi feita uma emenda nessa Constituição do Canadá
para modificar isso. Então nós não precisamos mais mandar as leis canadenses para a Inglaterra para serem aprovadas pelo parlamento inglês. Agora, como é que se concebe um país funcionar com uma Constituição que mais parece uma coxa de retalhos, toda cheia de emendos, de remendos? Isso é um absurdo, gente. E essa é mais uma coisa que vai precisar ser remendada. O monopólio estatal, porque da entrega de correspondências. Porque, veja bem, deixa eu abrir aqui para vocês uma notícia que saiu hoje na revista Exame, aliás, no site da revista Exame, tá, na exame.com, eu vou colocar também um link na descrição desse vídeo, que diz o seguinte: os Correios lutam para manter o monopólio das cartas. Olha só, existe um pequeno município em Minas Gerais chamado Comercinho. Ele fica a 640 quilômetros de Belo Horizonte e tem 8 mil habitantes e 1.400 imóveis registrados na prefeitura. Portanto, a prefeitura pode cobrar IPTU desses 1.400 imóveis. Então essa prefeitura de uma pequena cidade, que tem um orçamento pequeno, resolveu, para economizar gastos, para diminuir as despesas, que é uma medida extremamente louvável. Ninguém pode, em sã consciência, condenar um prefeito, uma administração que está tomando passos, está adotando medidas para diminuir despesas da sua administração. Pois bem, essa prefeitura de Comercinho, eles decidiram, para reduzir gastos, que a própria prefeitura iria fazer a entrega dos boletos com o pagamento, com o valor a ser pago de IPTU na cidade. E aí, a empresa de Correios e Telégrafos brasileira já sinalizou que não vai aceitar isso porque isso fere a lei, mas é uma lei estúpida. Desculpem, senhores, que, sei lá, que fizeram essa Constituição, mas eu vou te contar, viu? Vocês foram uns incompetentes, porque fazer uma Constituição dessa com esse monte de furos, com esse monte de erros, que precisou de tantos consertos, e ainda vai precisar de mais, porque essa lei é estúpida. Precisa ser abolida, precisa acabar. Não pode. E aí o que acontece? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos já sinalizou que vai entrar na justiça contra a prefeitura de Comercinho para que isso seja evitado, para que a prefeitura não possa entregar os boletos de IPTU para os habitantes da cidade. É um absurdo. Totalmente fora de propósito, totalmente descabido. Então, gente, é isso aí. Eu acho que o Brasil precisa mudar muita coisa. Essa questão do monopólio é algo, já mudou, mas ainda tem muito a mudar, muito. Você quer um outro exemplo de um absurdo que acontecia no Brasil? E isso eu sei porque eu trabalhei nessa empresa na década de 80 no Brasil. A Cobra Computadores era uma empresa estatal, uma empresa vinculada ao Ministério da Marinha, que desenvolvia computadores, porque naquela época era proibido importar computadores, não se podia. E aí a Cobra começou a desenvolver computadores no Brasil, começou inclusive trazendo tecnologia de fora, ela fez parceria com a empresa americana, e aí a partir daí eles começaram a desenvolver, enfim. Mas você já imaginou, se hoje, se ainda fosse assim, a Cobra diminuiu bastante, se não me engano hoje eles são ligados ao Banco do Brasil, mas você já imaginou se hoje fosse assim, se o senhor que está me assistindo, a senhora que está me assistindo, quisesse comprar, por exemplo, um computador para o seu filho, para a sua filha, um laptop, por exemplo, e aí tivesse uma lei no Brasil dizendo o seguinte: olha, a senhora só pode comprar laptop da Cobra. Pode uma coisa dessa? Cabe na mente de alguém sã um raciocínio desse? Quer dizer, eu não tenho como decidir qual empresa que eu quero entregar a minha correspondência. Não importa se a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma porcaria, que é. Não importa se eles perdem correspondência, que perdem, se extraviam correspondência, que extraviam, se atrasam a entrega. Olha só, eu precisei em 2004 enviar uma encomenda para o Brasil, daqui do Canadá, e eu mandei pelo correio, daqui que tem associação com o Correio do Brasil aí. Essa encomenda demorou 4 meses para ser entregue no Brasil.
E todas as vezes que eu ia no correio daqui para reclamar, eles checavam no sistema e falavam, olha, essa encomenda já foi entregue ao centro de distribuição dos Correios no Brasil, está com eles, nós não temos mais nada a fazer sobre isso. Agora, gente, 4 meses para entregar uma coisa no Brasil é um absurdo. Então, quer dizer, um negócio de louco. Eu acho que monopólio toda empresa pode até querer monopólio. É legítimo que, sei lá, que a empresa persiga o monopólio, que ela persiga dominar aquele mercado. É legítimo que ela queira, mas eu acho que tem que ser vencido, se é que será vencido, através da competência, através da concorrência, através de preços justos, preços honestos. É assim que se ganha monopólio, e não através de uma canetada, de uma lei, de uma matéria constitucional para defender uma empresa que não é eficiente. Chega, acorda, Brasil! É isso aí, galera, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um joinha, que gostou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vou colocar o linkzinho aqui para você se inscrever, tá certo? E outra coisa, minha voz está acabando já, gente. Estou ainda me recuperando daquela gripe de doido que eu peguei, mas enfim, vamos para frente. Sábado eu quero fazer uma live, tá? Ainda não confirmei, mas eu vou confirmar com vocês pelo Twitter e também pelo Facebook, tá? Muita gente tem me pedido para fazer vídeo mostrando os preços das coisas. Então, a minha próxima live vai ser no supermercado. Aliás, eu vou fazer nesse mesmo dia umas 2 ou 3 lives menores, tá? Mostrando os preços do supermercado de produtos alimentícios, gêneros de primeira necessidade. Depois eu quero ir numa loja de eletrônicos, por exemplo, para mostrar para vocês os preços de eletrônicos. Depois uma loja de roupas, enfim. E aí a gente vai poder mostrar para vocês a diferença abismal que são os preços praticados aqui no Canadá em relação ao Brasil. Ok, gente? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, se você gostou, diz que gostou, dá um joinha aí e a gente vai pra frente. Um abraço a todos. Tchau, gente!